Vamos definir agora então o conceito de potencial elétrico. Então, para iniciar, imagine que a gente tem aqui uma região onde existe um campo elétrico. É um campo elétrico meio improvável, é meio difícil de você encontrar uma configuração de campo elétrico assim, mas vamos brincar com ele. Então tem um campo elétrico aqui. É óbvio que é provável, né, que essa configuração de campo elétrico tenha sido produzido por algo positivo do lado de cá, já discutimos isso em sala, ou algo negativo do lado de cá, não é isso? As linhas de campo nascem onde estão as cargas positivas e elas vão para onde estão as cargas negativas. Então imagine que dentro deste campo elétrico, vamos supor que nesse ponto aqui do campo, eu vou chegar e vou posicionar uma carga elétrica Qzinho positiva, ok? A gente já sabe o que vai acontecer com essa carga Qzinho aqui. A gente sabe que ela vai ser arrastada pelo campo, inicialmente nessa direção aqui. Ela vai receber uma força elétrica que aponta nessa direção, porque nesse ponto aqui o campo também aponta nessa direção. Certo? Se por outro lado eu tivesse inserido nesse campo uma partícula negativa, menos Q, ela receberia uma força nesse sentido. Porque nesse ponto aqui o campo aponta para cá. E partículas negativas, elas são impelidas contra o campo. O que é importante aqui, a gente fez uma análise baseada em força, mas outra coisa que é importante observar, e que nesse caso é mais importante ainda, é que enquanto eu segurava essas partículas aqui, elas não se moviam. Enquanto eu mantinha essas partículas aqui presas, sei lá, com algum mecanismo, elas não se moviam. No momento que eu as liberar, elas vão ganhar energia cinética. Então isso diz para mim que é tanto essa partícula aqui como esta partícula aqui, ao interagirem com as cargas que criaram esse campo, essas partículas, esse sistema guarda uma energia potencial, ok? Como a gente viu no caso anterior, a energia potencial de um sistema formado por duas partículas, ele depende da carga das duas partículas. Então, neste caso aqui, a energia potencial que essa partícula possui, ou a energia potencial que essa partícula possui, obviamente vão depender delas também, certo? O conceito de potencial elétrico é criado, então, para tirar a dependência que existe com essa partícula, para a gente definir um novo conceito que dependa só de quem está criando esse campo, certo? Um conceito, assim como o conceito de campo elétrico. Esse campo elétrico que vocês estão observando aqui é um campo elétrico que só depende de quem o produziu, essas cargas que estão aqui. Então, a gente vai correr atrás de definir aqui também um outro conceito, um outro campo, que também só dependa dessas cargas aqui, que não dependa dessas partículas aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai definir o potencial elétrico como sendo a energia potencial que essas partículas possuem, dividido por elas mesmas. Então fica definido assim: potencial elétrico é a energia potencial por carga dentro desse campo aqui. Perceba que a unidade de medida do potencial elétrico é Joule, porque isso aqui é energia, por Coulomb. Joule por Coulomb. Essa unidade de medida ganhou um nome em homenagem a um cientista que deu uma contribuição muito grande para a eletricidade, que foi Alessandro Volta. Então, 1 Joule por Coulomb recebe o nome de 1 volt. E a gente representa, então, assim. Ok? Então, a gente diz que um ponto dentro de um campo tem um potencial de 1 volt, quer dizer, 1 joule por coulomb, quando cada carga de 1 coulomb que for colocada lá adquirir uma energia de 1 joule. Se eu chegar aqui e disser que essa carga tem 1 coulomb e que a energia que ela tem é 1 joule, então é porque o potencial elétrico neste ponto é 1 joule por coulomb, ok?
vocês vão perceber daqui a pouco, vai ficar mais nítido, que o potencial elétrico ele pode variar de um ponto para outro, ele vai variar de pontos para pontos. Então, o potencial elétrico que existe aqui não necessariamente é o mesmo potencial que existe aqui. Na verdade, não necessariamente não será o mesmo potencial. Ok? Essa aqui é a definição de potencial elétrico. É a energia por carga. Vamos analisar algumas situações específicas. Vamos analisar aqui, por exemplo, o caso de uma carga positiva. O que seria o potencial elétrico de uma carga positiva? Imagine então que aqui a gente tem uma carga Qzão positiva. E aí aqui há uma distância D, considero que essa distância é D, eu coloco uma carga Qzinho, por comodidade também positiva. Concorde comigo que essas duas cargas interagem por meio de uma energia potencial dada por K, Qzão sobre D. Ok? Então, a energia potencial desse sistema aqui, obviamente, depende das duas cargas. Mas como eu estou interessado em definir uma grandeza que só dependa dessa carga, vamos lá ver o que dá para o potencial, então. O potencial elétrico, ele é definido como a energia potencial por carga. Observe que ao fazer isso, eu vou eliminar a carga Qzinho, o que vai sobrar é a carga Qzão. E a gente vai ter então que o potencial elétrico desse sistema aí é K Qzão sobre D. Essa aqui é a expressão que me dá o potencial elétrico de uma carga pontual. Ok? Então, perceba que é muito parecido com a expressão que me dá o campo elétrico de uma carga pontual. Diferenças. Potencial elétrico é um escalar. Então, não preciso me preocupar com a direção, o sentido do potencial elétrico. O potencial elétrico é só um número, assim como a energia potencial elétrica. Por conta disso, isso aqui tem que ter sinal. Eu tenho que dar o sinal da carga quando eu vou calcular potencial elétrico. Consequentemente, potencial elétrico de cargas positivas vai ser sempre positivo. Potencial elétrico de cargas positivas é sempre positivo. E esse gráfico tenta ilustrar aqui como varia, então, o potencial elétrico dessa carga quando eu me afasto da carga. Observe que quanto mais distante eu estou da carga, menor o potencial elétrico dessa carga. Perceba um fato que vai acompanhar a gente mais para frente, quando a gente for fazer outras análises, que é importante. As linhas de campo apontam, no caso de uma carga positiva, elas apontam para longe da carga. O potencial elétrico diminui quando você se afasta da carga. Então, se você escolher um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui, o potencial aqui é maior do que o potencial aqui, e estes é maior do que o potencial aqui. O potencial diminui no sentido para onde as linhas de campo apontam. Neste caso, ainda não vamos estabelecer isso como uma regra, vamos perceber se vamos tentar notar se isso acontece em outros casos, ok? Então, para resumir esse slide aqui, o potencial elétrico de uma carga pontual positiva é calculada desse jeito. Ele vai ser sempre positivo, porque a carga é sempre positiva. Ele diminui quando eu me afasto da carga, ou seja, ele diminui no sentido em que a linha de campo aponta. Quando se trata de uma carga negativa, imagine então que nós temos aqui uma carga menos Qzão, e vamos fazer o mesmo procedimento. Aqui na vizinhança dela, vamos colocar uma carga mais Q. A distância daqui para cá é D. Então, esse sistema novamente guarda uma energia potencial, que é K Qzão sobre D. E isso vai me dar um potencial elétrico, que é K Qzão sobre D. De novo, se eu levar em conta o sinal da carga Qzão, o que eu vou obter aqui? Eu vou obter um potencial elétrico que é sempre negativo, ok? Então, o potencial elétrico de uma carga negativa, ele é sempre negativo. Colocando isso no gráfico, perceba que ele vai
ser o mínimo possível quando eu estiver próximo da carga e ele aumenta quando eu me afasto da carga, certo? Então, no caso de uma carga negativa, o potencial aumenta quando eu me afasto dela. É o contrário do que acontecia com a carga positiva. Observe que no caso de uma carga negativa, as linhas de campo apontam para a carga e o potencial diminui quando eu me aproximo das cargas. Ou seja, se eu escolher esse ponto e esse ponto, o potencial aqui é maior do que o potencial aqui. E o potencial aqui é maior do que o potencial aqui. Ok? Então, novamente, a gente tem um comportamento que foi semelhante ao que aconteceu para o caso da carga negativa. E a gente já pode estabelecer isso como uma regra. Anota aí. O potencial elétrico ele diminui no sentido das linhas de campo elétrico. Ok? É isso.